Olá, nobres correligionários do mundo das plantas medicinais. Estamos aqui para mais uma aula sobre os sistemas fisiológicos. Estamos no módulo 3 do nosso curso e essa vai ser a quarta aula em que nós vamos falar sobre o sistema reprodutor, tanto o sistema reprodutor masculino quanto o sistema reprodutor feminino. Quais são as melhores plantas para tratamento dos principais problemas mais comuns dentro desse universo. Obviamente, a gente sempre diz, existem muitos outros problemas para serem tratados, mas a gente não tem tempo, senão é um curso de medicina. Então, a partir da minha experiência, daquilo que as pessoas mais procuram e mais questionam, né, buscam ajuda, a gente vai falar sobre esses principais problemas aí. Vamos começar então com o sistema reprodutor masculino. Bom, o sistema reprodutor é o sistema em que a gente transmite o nosso material genético para os nossos descendentes. Nós nos procriamos, nós criamos descendentes da nossa espécie pelo mundo. Então, se o mundo hoje está superpopuloso, a culpa é nossa mesma, que fizemos muitos descendentes. Muito bem. O sistema reprodutor masculino, ele começa com os testículos. Os testículos são duas estruturas que ficam dentro da bolsa escrotal e ficam fora do nosso corpo. E aí, por que os testículos ficam fora se os ovários ficam dentro? E essa é uma pergunta a se pensar. Os testículos ficam da parte de fora porque a melhor temperatura para eles funcionarem é 1 grau Celsius a menos do que a temperatura normal do nosso corpo. Então, se você já teve a oportunidade de perceber, a bolsa escrotal ela dá a impressão de ser um pouco geladinha. E isso está ligado diretamente com essa questão da temperatura. Estando externo ao nosso corpo, ela tem a possibilidade de resfriar. E essa temperatura, 1 grau Celsius mais frio do que a temperatura interna do nosso corpo, é o ideal para a espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides. Diferente das mulheres que já têm dentro do ovário todos os óvulos que produzirão durante a sua vida fértil, os homens constantemente estão produzindo células germinativas para a reprodução, ou seja, estão produzindo células que se diferenciarão em espermatozoides. Quantos produz espermatozoides? Milhões de espermatozoides, não tem um número muito certo de espermatozoides, mas fica entre 100 e 150 milhões de espermatozoides por ejaculação, que é um número bem grande para garantir o sucesso do processo reprodutivo. Depois que essas células amadurecem e se formam dentro dos testículos, elas seguem e elas vão passar por duas glândulas muito importantes. Uma é a próstata, onde ela vai receber nutrientes, vai receber os fluidos prostáticos e tudo mais. E a outra é a vesícula seminal, onde vai terminar a composição do sêmen e aí ela vai para o duto ejaculatório, que é um espaço onde ela fica... O esperma, né, o sêmen, fica armazenado, aguardando o momento da ejaculação propriamente dito, que é o ápice do ato sexual para os homens. O primeiro problema que a gente vai falar sobre o sistema reprodutor masculino é a disfunção erétil. Disfunção erétil ou impotência sexual é o problema em que o homem não consegue sustentar, não consegue ter uma ereção ou não consegue sustentar a ereção para efetivar o ato sexual. E isso causa problemas de várias ordens, não somente reprodutivas, mas de autoestima, de relacionamentos, da depressão e da mais um monte de coisa. Bom, quais são as plantas então que podem ajudar os homens neste problema? A gente vai falar de um conjunto de plantas aqui. Existem outras plantas muito reputadas para esse problema e eu vou citar algumas que você pode facilmente encontrar. A primeira delas é a noz moscada. A noz moscada ela ativa as funções do corpo, ela é tônica, então ela também aumenta a circulação sanguínea. O pênis ele é formado por um corpo cavernoso, são áreas vazias mesmo dentro do pênis. Quando ele está em repouso, esse corpo cavernoso está vazio, então por isso a flacidez do pênis durante o repouso. Quando o homem se prepara para o ato sexual, a pressão arterial sobe, o coração bate com mais vigor e o sangue entra
dentro dessas cavidades, ocupando essas cavidades, e por conta da pressão arterial, deixa o pênis rígido. Então a dificuldade dessa pessoa que tem a disfunção erétil é não conseguir manter essa pressão dentro do pênis para que ele se mantenha ereto. A noz moscada é uma das plantas que pode auxiliar, elevando um pouco a pressão arterial, sendo tônico, ativando as funções do organismo para melhorar a pressão sanguínea durante a irrigação do pênis. A raiz de algodão também, né, o algodoeiro, então você precisa achar um pé de algodão, um algodoeiro. E a raiz do algodoeiro, quando a gente fala de raiz, é sempre um pouco mais complicado, porque é necessário cavar o chão para encontrar essa planta. Mas a raiz do algodão pode ser uma recomendação também muito interessante, ela é muito utilizada, principalmente no Nordeste, para esse tipo de problema de disfunção sexual. A próxima planta é a urtiga branca. A urtiga branca não é a urtiga que coça, aquela urtiga que causa edema, causa inchaço, não é essa urtiga. A urtiga branca ela é também chamada de urtiga mansa porque ela não tem essa propriedade urticante que a urtiga brava tem. O que é interessante da urtiga branca é que ela tem a capacidade de aumentar a produção de testosterona. Quando você está consumindo urtiga branca, o nível de testosterona no organismo aumenta muito. E aumentando a testosterona, automaticamente você tem maior virilidade, você tem maior excitação, maior desejo sexual. Isso melhora muito as funções sexuais masculinas. Consumir urtiga branca é excelente para as funções sexuais masculinas. Uma outra planta muito reputada e muito falada, você consegue muita informação sobre ela hoje, é o Tribulus terrestris. Também é uma planta que trabalha a produção hormonal masculina, também é uma planta tônica que aumenta a vitalidade, as funções vitais e que é um remédio muito afamado para o tratamento da impotência sexual ou da disfunção erétil. Além do Tribulus terrestris, a gente tem o ginseng. O ginseng também, que é uma planta ativadora, ela também eleva a pressão arterial, também faz o coração bater com mais vitalidade, melhora a virilidade masculina e é uma planta muito utilizada. Existem duas versões do ginseng. O ginseng coreano, que é uma planta importada, que você vai ter que mandar manipular ela, não é possível encontrar ginseng no Brasil plantado. Mas tem o ginseng brasileiro, que é uma segunda planta, chamada de pfáffia também. Ela é muito comum, principalmente na região atlântica no Brasil, na parte litorânea, florestas atlânticas, se encontra muito a Pfáffia aglomerata, que as raízes dela também têm as mesmas funções que o ginseng coreano, e ela é muito utilizada em substituição ao ginseng coreano. Por fim, a maca peruana. A maca peruana é uma planta que nasce nos Andes, né, não somente no Peru, mas ela, como é conhecida através do Peru, ela é uma planta tônica, é da família da beterraba, é uma pequena beterraba que nasce entre as pedras. E essa beterraba, essa maca peruana tem várias cores, preto, vermelho, amarelo, branco, e ela é muito utilizada pela população peruana como tônico, principalmente por conta da pressão atmosférica ser mais elevada, o coração bate com mais dificuldade. Então o uso da maca peruana está diretamente ligado com a elevação da pressão arterial, o que aumenta a vitalidade, o que aumenta é uma planta tônica. Então, existem muitos relatos de pessoas que conseguiram superar problemas de disfunção erétil com o uso da maca peruana. Você consegue comprar maca peruana em lojas especializadas em produtos naturais, normalmente é vendida em cápsula e é uma planta muito eficiente nesse caso. Agora um problema que talvez aflija 88,9% dos homens do mundo, que é a ejaculação precoce. Bom, um homem, durante a relação sexual, a média de duração do ato sexual para o homem é de 2,5 minutos a 3 minutos. Se você tem se você ejacula antes de 2,5 minutos, é porque você já tem um problema ejaculatório, né? Depois de 3 minutos não tem problema, mas antes você tem um problema de ejaculação precoce. Então, se a sua ejaculação acontece um pouco antes, ou se a pessoa que procurar você tiver esse problema, existem plantas que podem auxiliar. O que é importante a gente entender é que a maioria esmagadora das causas da ejaculação precoce são psicológicas, são emocionais. Então estão muito ligados com traumas sexuais, estão muito ligados com insegurança, são problemas emocionais. A pessoa tem medo de não atingir a expectativa da parceira, ou tem medo de se frustrar na relação sexual. Isso acontece desde a adolescência, quando começa. Então, um dos tratamentos, um dos principais tratamentos para a ejaculação precoce é o acompanhamento psicológico para superar esses traumas, essas limitações, essas barreiras. Mas as plantas medicinais podem ajudar muito também. Tem duas plantas que eu vou indicar aqui. Uma é o mulungu. O mulungu ele é relaxante muscular e ele é calmante, tranquilizante, ansiolítico. Então ele vai ajudar muito a evitar o estresse
né, a ansiedade para na véspera do ato sexual. Então a pessoa, quando vai ter a relação sexual, começa tomando o mulungu para se acalmar, emocionalmente estar equilibrado. Isso é fantástico, é muito utilizado nesse sentido o mulungu. E a segunda planta é o chapéu de sol. O chapéu de sol, que é uma planta muito comum em arborização urbana no Brasil inteiro, tem uma folha bem larga e é também chamada de castanhola, de amendoeira da praia, castanheira da praia, sete copas. É uma planta que tem vários nomes populares. Ela não é brasileira, ela veio da Ásia e ela produz uns frutos muito apreciados pelos morcegos. E esses frutos, quando estão maduros, você abre o fruto e dentro dele tem uma amêndoa, uma pequena amêndoa. O fruto é lenhoso, tem uma parte suculenta por fora, que você pode até fazer suco, é muito eficiente para controle da diabetes, estímulo do pâncreas, mas a amêndoa dele, a castanha dele, é bem dura. Quando você abre essa castanha dura, então você vai encontrar uma pequena amêndoa comprida dentro. Essa amêndoa tem um óleo que é excelente para o controle da ejaculação precoce. Logicamente que dá um trabalhinho, você tem que buscar, tem que abrir, tem que pegar essas sementes. Para alimentação pode torrar essas sementes, ou pode secar essas sementes e consumir na alimentação, como consumiria amendoim, como consumiria qualquer outra semente ou castanha desse tipo. E isso vai fazer muito bem, tem já pesquisas científicas demonstrando isso, que ela aumenta o tempo do coito, ou seja, retarda o processo ejaculatório. O próximo problema do aparelho sexual masculino é a hiperplasia da próstata. A gente falou da próstata como uma das glândulas importantes para a preparação do sêmen, e a próstata ela tem um tamanho adequado, ela fica logo abaixo da bexiga urinária, ela tem um tamanho adequado. A incidência de câncer na próstata tem aumentado muito. O câncer na próstata é câncer. A hiperplasia da próstata não é câncer, é simplesmente o crescimento desordenado e irregular da próstata. Ela incha, ela cresce. E com isso causa problemas, como por exemplo, incontinência urinária. Como ela aperta a bexiga urinária, quando ela cresce, ela aperta a bexiga urinária, ela acaba causando incontinência e os homens acabam indo ao banheiro muito mais vezes por causa disso. E a hiperplasia pode ser um dos sintomas de alguém que tem propensão a desenvolver o câncer na próstata. Então por isso a preocupação em conter a hiperplasia, porque ela pode chegar em algum momento para pessoas que têm propensão a desencadear o desenvolvimento do câncer na próstata. Homens a partir de 40 anos têm que fazer o toque retal, que é a verificação do desenvolvimento, do tamanho, do crescimento da próstata. Tem que procurar o seu urologista de confiança e avaliar o desenvolvimento da sua próstata, apesar de ser um procedimento um pouco incômodo, mas é extremamente necessário e importante para a saúde do homem, principalmente a partir dos 40 anos de idade. Para conter a hiperplasia da próstata, nós temos algumas plantas muito eficientes também, como por exemplo a ortiga branca. A ortiga branca ela consegue conter o desenvolvimento da próstata, pode ser uma planta muito importante nesse caso. Como a hiperplasia normalmente está ligada com a senilidade, né, a partir dos 40, 50 anos é que o risco é muito maior de desenvolver a hiperplasia, também está ligado com o decréscimo da produção de hormônios masculinos, entre eles a testosterona. Então a urtiga branca, aumentando a testosterona, ela é preventiva contra o câncer na próstata e ela combate com muita eficiência a hiperplasia da próstata. Outra planta é o açafrão amarelo, a cúrcuma, utilizada na alimentação. O açafrão é uma planta também muito reputada, muito eficiente para o controle da hiperplasia da próstata. Você pode fazer a tintura do açafrão, que é a maneira mais interessante de utilizar, ou pode fazer o chá do açafrão ou consumir o açafrão na alimentação. Como tratamento, eu sempre sugiro que faça a tintura, porque é mais prático utilizar, você carrega com você, não tem a desculpa de não estar em casa, ou de não ter onde ferver a água e coisa e tal. Então a tintura é extremamente eficiente. E o açafrão sim é uma planta com resultados já comprovados na reversão da hiperplasia da próstata. Outra planta é a mutamba. A mutamba é uma planta bem comum no Brasil, em muitas regiões do Brasil. Você consegue comprar mutamba até pela internet. Na minha região não encontro mutamba, mas é uma planta que você pode encontrar tanto em casas especializadas quanto pela internet se você encontra mutamba. E a mutamba tem uma história de uso para hiperplasia da próstata e algumas pesquisas já demonstram que realmente ela tem uma atividade muito benigna para a próstata. E por fim, o ipê roxo.
O ipê roxo, a casca do ipê roxo, é muito eficiente também em controlar a hiperplasia da próstata. Existem pesquisas que demonstram essa atividade dela, então é uma planta, uma das grandes opções para o controle da hiperplasia da próstata.